E nós vamos ler na palavra de Deus, Provérbios capítulo 16, verso 1 a 3. Diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. O coração do homem pode fazer planos. Dentre os planos, não é errado, é muito bom você planejar a sua vida, tá, sentimental, afetiva. Você tem duas opções. Você pode planejar ficar solteiro, é uma opção, uma possibilidade, nós vamos ver isso aqui. Tem muitas vantagens também, viu, gente? Não é coisa de toda ruim, não. Tem muita coisa boa no solteiro. Para casar é melhor. Você pode planejar casar. São as duas opções. Nós vamos ver o que a palavra de Deus nos fala sobre esse assunto. O texto de Provérbios para ser aplicado em áreas da nossa vida. E hoje nós vamos trabalhar com esse tema. Quero orar, pedir a bênção, a direção de Deus, porque nós vamos falar aqui, porque é muito, mas muito importante para a nossa vida, para a vida dos nossos filhos, os jovens que estão aí naquela fase, né? Explosão dos hormônios, sonhando e imaginando muita coisa. Aí o dia que eu casar vai ser bonito, né? As moças, né? Ficam sonhando com o Vergnaldo. Aquelas que já estão virando titia. Tem chance, viu? Hoje em dia casa depois dos 40, tranquilo, não tem problema. Tem para todo mundo, tem gosto para tudo, entende? Ninguém fica sozinho se não quiser. Deus tem um propósito. Agora você tem que ver o que Deus tem para você. A primeira proposta é essa. Sem par não dá para dançar. Deus tem a pessoa certa para mim? Vamos ver o que a palavra de Deus nos fala. Gente, tem um provérbio em inglês: Man proposes, God disposes. O homem propõe, mas Deus que dispõe. É inspirado em Provérbios 16. Então não é errado a gente planejar, em nenhuma área da nossa vida. E o livro de Provérbios, ele é rico em orientações. Nesse caso, então, é importante a gente entender um pouquinho esse livro. Vamos entender o livro de Provérbios antes de estudá-lo. Provérbios faz parte dos livros de sabedoria, ou dos livros sapienciais. É um termo técnico para sapiência, sabedoria, conhecimento, né? Do povo de Israel, antiguíssimo esse livro, juntamente com o livro de Jó e o livro de Eclesiastes. Então, uma categoria, um gênero literário, você tem o livro de Provérbios inserido lá dentro. Esses ensinamentos, meus queridos, são inspirados, né, por Deus, dentro de uma técnica, é importante entender isso, tá? Dentro de uma técnica de fácil memorização, ou seja, foram compostos em uma linguagem poética e muito breve, para ser de fácil memorização. Então, Provérbios, para você guardar fácil e aplicar no dia a dia da sua vida em todas as áreas. Tem aplicação. Provérbios é um livro simples, com princípios profundos, complexos, mas sintetizados de uma maneira muito simples, às vezes uma pequena frase. O homem planeja, mas é Deus, né? O homem propõe, mas é Deus que dispõe. É um provérbio isso. É um resumo do provérbio. E aí, meu querido, é de fácil memorização para você praticar no dia a dia. Deus não é complicado, nós é que complicamos, né? Então, os provérbios carregam conceitos e princípios de forma simples e resumida, para serem guardados e decorados mesmo, praticados na nossa vida, né? Sendo assim, eles não se preocupam em discorrer teológico e precisamente sobre os assuntos abordados. Você não tem aqui como uma carta de Paulo que ele vai discorrer, não, você tem lá o princípio, tá? Você tem o princípio. E aí o que acontece? Desta forma é necessário que o seu significado teológico seja tirado à luz do restante das Escrituras. Então, nesse assunto, nessa área, nós temos um provérbio, nós vamos trazer para a nossa vida, para a realidade dos dias de hoje. Homem, mulher do século 21, são carlenses, moram aqui, entendeu? Corintianos, todos nós, na verdade. Para ser membro da igreja tem que ser corintiano, né? Pastor, não. O pessoal diz que não. Para a nossa realidade, e aí nós vamos ver, à luz do restante das Escrituras, o que esse provérbio realmente nos ensina. Casamento é uma coisa muito boa, mas todo mundo reconhece e sabe que tem dado muito problema. Criamos uma classe para casais aqui, para atender a demanda, porque era muita, não dava.
Eu corria na casa de um casal, depois corria na casa de outro casal, e corria, Falei, vamos parar. Vamos fazer um negócio aqui, vamos juntar todo mundo, vamos sentar, vamos ver o que a Bíblia fala. Coisas preciosas e maravilhosas. A Bíblia tem muito a nos ensinar. E nesse assunto eu quero começar então, descobrindo a vontade de Deus. Como? Planejando. Então, meu irmão, descobrir a vontade de Deus não é cruzar os braços e esperar que Deus vai mostrar. Não. Nunca foi assim, não é assim em nenhuma área da nossa vida. Porque Deus nos deu inteligência e nós já estamos vivendo dentro de um contexto. De repente a coisa já está diante de você, você não está vendo. A pessoa prometida, amada, escolhida por Deus para você, está do seu lado, sentado aí, você não está vendo. Oh, cuidado, eu não sei. Pode ser que esteja ali no bairro, pode ser que esteja na igreja, na escola, na faculdade, não sei. Você tem que fazer um planejamento primeiro. O que você quer para a sua vida? Planejamento não é algo que, vamos dizer assim, a soberania e os planos de Deus para a nossa vida não anulam o nosso planejamento pessoal. Deus vai confirmar ou não. É assim que funciona. Simples. O coração do homem pode fazer planos. Deus deu poder para você se planejar. Mas a resposta vem dos lábios do Senhor. Então o problema não é fazer planos. O problema é aceitar a vontade de Deus. Quando os nossos planos não batem com os planos do Senhor. Você faz o seu plano e Deus vai confirmar ou não. Não é aquela pessoa, eu tenho certeza absoluta. Aí Deus vai movendo as coisas e não confirma aquela pessoa. Você vai ficar irado com Deus? Ou aquilo que você tanto queria, isso se aplica para qualquer área da nossa vida. Profissional, vocacional, familiar, afetivo, tudo. Os projetos pessoais. O homem pode, Deus deu poder para você fazer plano. Você tem vontade, você tem capacidade, você tem dons e talentos, você tem recursos ao seu redor. Deus colocou pessoas para te ajudar. Faça planos. Todas as áreas. Então vamos trabalhar com a questão de família, relacionamento. O homem pode fazer, mas é Deus que vai realmente confirmar. Então, meu querido, a primeira possibilidade é planejar não casar com ninguém. É uma possibilidade. Ficar solteiro? É uma possibilidade. Muito interessante. A Bíblia nos fala sobre isso. Há pessoas que optaram por isso. Não podemos jamais condenar. Temos que parar com essa pressão que a família faz sobre a pessoa. Não, você tem que casar, você tem que casar. Você tem que formar família, você tem que ter filho, você tem que... Não, filho. Pode ser que a pessoa não tenha sido chamada para isso. É uma possibilidade. Conheço muitas pessoas de fé, de igreja, que envelheceram solteiros, felizes e contentes. E a gente brinca, está melhor que os irmãos que casaram, que outros que... Então, vai devagar. Primeiro que eu olho para aqueles que estão envelhecendo solteiro, eles estão melhores de saúde, isso é certeza, viu? Eu te garanto para você. Eu acho que deve ser alguns probleminhas, uns estresses que tem no meio. Então, é uma possibilidade bíblica. Até um encorajamento de uma pessoa da Bíblia que fala. O apóstolo Paulo, lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, ele vai falar sobre esse tema. Você vai estudar Provérbios à luz dos outros textos. Sobre relacionamento conjugal, ele vai falar algumas coisinhas. Ele vai responder uma carta, na verdade, é interessante isso. A carta de Coríntios, sabe, você tem assim, ele recebeu uma carta com uma série de perguntas, especialmente sobre a questão de casamento, e ele vai responder nessa carta de Coríntios, dando algumas orientações. Quanto aos casados, ele vai dizer, diz o Senhor, não eu. Aí ele vai trazer orientações. O que Deus fala? Quando ele chega no ponto de solteiro, olha o que ele diz lá em 1 Coríntios, capítulo 7, verso de número 30, verso de 8 a 9, diz assim, e aos solteiros e viúvos, digo que lhes seria bom se permanecesse no estado em que também eu vivo. Olha lá. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Orientação da palavra. Possibilidade de ficar solteiro. E até está sendo sugerido, mas não é ruim não. Tem muita coisa boa, tem muitas vantagens em estar solteiro. Solteiros e viúvos. Digo que seria bom que permaneçam nesse estado em que eu vivo. A gente não sabe se Paulo era solteiro ou viúvo, mas não estava com ninguém nesse momento da vida dele. Ele não sabe.
A Bíblia não dá mais detalhes. Mas, essa possibilidade traz muitas vantagens? Traz. O tempo de solteiro é um tempo maravilhoso. Deixa eu falar com você, aproveite. Dá para fazer tanta coisa quando a pessoa ainda é solteira, quando não tem namorado, esposa, marido, filho, coisas que não vou dizer não, que é muito mais difícil fazer depois. Não vou dizer não, né? Porque tudo é possível. Você ter uma família bem estruturada, pessoas que apoiam. É possível você fazer uma faculdade depois casado, com 3 filhos? É difícil. Mas é possível. Aproveita para ralar de estudar. Primeira coisa. Jovem, rala de estudar. Viaja, coisa boa, viaja bastante, conhece tudo, junta dinheiro, vai para fora, vai morar fora do país, do estado, da cidade. Viva, experimente coisas boas, faça muita coisa que um solteiro pode fazer. Tenha, assim, focos, de repente um esporte, legal. Estou vivendo essa experiência na minha casa, né? Meu filho está praticando um esporte de uma maneira assim intensa, com possibilidade de seguir alguma coisa nessa área, dedicando lá 5, 10 horas, 8, sei lá, por dia. Se entrar um namoro no meio, para tudo. Não dá, não vai. O telefone vai tocar o tempo todo. Toda noite, em vez de ele ficar estudando, ele vai ter que ter namorada. Demanda! O dinheirinho que ele está juntando para o esporte dele vai ter que comprar presente para namorar. Dia 12 está chegando. Muda tudo, gente. Muda tudo, viu? Eu vou dizer para os homens uma coisa assim, bem clara e direta, que eu ouvi outro dia. Mulher é luxo, custa caro. Você tem que dar bons presentes, você tem que tratar bem, você tem que levar para passear. Só para dizer que tem, filho, vai dar problema. Que ela vai sentir, entendeu? Você só tem ela para dizer que tem. Custa caro, porque demanda tempo e dinheiro. É verdade, não é verdade? Demanda tempo e dinheiro da gente. Dedicação, tempo, paciência, tem que ouvir, sentar, ouvir tudo que vai falar. Entendeu? Discutir a relação, DR, tudo isso aí. Mulher exige muito dos homens. E para as mulheres é uma coisa, o homem exige muita paciência, né? Demais as mulheres balançando a cabeça assim, com certeza. Não sei qual exige mais. Eu sou homem, eu posso falar mesmo. Então, jovem, se é solteiro, não tenha pressa. Não tenha pressa. Ô, gente, domingo que vem nós vamos falar sobre a questão do erotismo e do romantismo. A minha palavra é só uma para os jovens. Não queime etapas. Não queime etapas. Eu vejo as meninas pulando, saltando do romantismo para o erotismo tão precocemente. Tão precocemente. Depois reclama que a moçada só quer aquilo, entendeu? É claro, é só isso que você está oferecendo. Você não está dando outra. Ele já fala, o romantismo não precisa sair, ó. Só o jeito de vestir da moça, você sabe, gente. Gente, nós somos homens aqui, mas vamos deixar isso aí para domingo que vem. Ixi, eu vou falar coisa domingo que vem. Olha, mas domingo que vem a moçada vai ouvir. Não queime etapa. Domingo que não vou falar. Erotismo e romantismo são duas coisas importantes. Bênção de Deus. No lugar e na hora certa. Mas o ponto aqui é outro. Não queime etapa da vida de solteiro. Mocinha de 11, 12 anos, desesperada porque não arranjou um namorado. Eu vejo isso, gente. Ai, Jesus, você não sabe o que procura. Inocente, mas gente diz, não sabe de nada. Que fase boa. Sair com as amigas, viajar, entendeu? Sem estresse, de relacionamento, curta, não queime etapa. Infelizmente, a nossa geração... Nossa não, né? Deles estão vindo, eu já estou ficando velho, né? Vou fazer 40, viu, gente? A geração dessa turminha, eu vejo queimando etapa, queima a infância, queima a adolescência, 11, 12 anos, já se veste como uma senhora, né? Não é pecado por maquiagem, mas pelo amor de Deus, tem criança aí que não tem nem... Né? Falar, Jesus, não queima etapa, curte a vida, entendeu? Vai vir no tempo certo. Namoro, vida a dois é maravilhoso, no tempo certo. É uma fase que dá para a pessoa, se é dedicado ao estudo, gosta de estudar, ótimo. Vai morar fora, fazer uma pós-graduação, investe. A gente não gosta de usar exemplos pessoais ou conhecidos de família, mas as pessoas que fizeram isso, eu falaram, são as pessoas mais bem-sucedidas. Porque fizeram a coisa certa na hora certa. Foram morar fora, estudaram, conheceram.
Eu tenho experiência dentro da minha casa, eu vejo, falo, tudo na hora certa, que bom, né? Fez lá um mestrado, doutorado, vai fazendo, vai estudando, vai estudando. Não apareceu a pessoa certa, o amado ou a amada, faz mestrado. Não apareceu ainda, faz doutorado. Ainda não, vai para o pós-doc. vai embora, vai estudando, aproveita, filho. Porque a hora que aparecer, puxa, freio de mão. Começa a ajudar dinheiro para comprar a casa, o terreno, para vir os filhos, acabou, já era, entendeu? Aproveita. Não, meu negócio não é estudo, então trabalha, tem experiência de trabalho, vai morar em outra cidade, coisas boas da vida de solteiro tem. Outra coisa, dedique-se à obra de Deus. Gente, um período maravilhoso que eu vivi foi meu período de solteiro dentro da igreja. Foi pouco, gente, mas teve, né? Pouquíssimo, né? Durava pouquinho assim, né? Mas que tempo bom! Para sair nos encontros, para ir naqueles acampamentos grandes que tem de encontros de várias igrejas, para poder fazer cursos, projetos missionários, que é a experiência mais maravilhosa, um jovem, tá? Ir ficar 20 dias, 30 dias, entendeu? E às vezes até em outro país, ou em outro estado, fazendo um treinamento missionário, crescimento pessoal, espiritual, extraordinário. Coisas boas que a vida de solteiro traz. E se consagrar à obra de Deus também. Paulo foi um que optou por causa da obra de Deus. Ele tinha um foco, ele tinha um objetivo. Dedicou a vida dele àquilo. Foi maravilhoso o que ele pôde fazer. Ele casado, com filho, filha, não ia dar. Coisas maravilhosas dá para a gente fazer com a vida de solteiro. Coisas maravilhosas dá para a gente fazer. Então você que está solteiro tem essa opção. Mas, caso, porém, não se domine, o que é para fazer? Caso, porém, não se domine, que se case. Porque é melhor casar do que viver abrasado. Aí vem um outro problema. Isso é uma questão de dom. À luz da Escritura, Jesus vai nos explicar aqui melhor essa questão. Você consegue viver bem sozinho? Porque o problema é esse, a pessoa não vive bem sozinho consigo mesmo, não, satisfeito, tranquilo. Todo mundo sabe, todo mundo está entendendo o que significa isso aqui, domínio. Eu preciso desenhar. Vocês estão entendendo o que é dominar? Entendeu? A mulher não aguenta, ela quer um homem, entendeu? Então, filha, você precisa encontrar uma pessoa certa para a sua vida. Se é um homem, ele não aguenta, sabe, está subindo as paredes. Está babando, né? Tem jovem que está babando. Falei, filho, você não vai ter dom para ficar sozinho. Você se contém, isso é um dom. É um dom porque a Bíblia fala isso. Olha o que Jesus vai dizer sobre esse tema. Hein? Os discípulos disseram assim, olha, se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Os discípulos, num determinado assunto que eles estavam discutindo, né? Eu não sei se era o preço das coisas que pagar para a mulher, não sei, era outro assunto, não era nada disso. Jesus, porém, vai responder, nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Olha, nem todos são aptos. Não é todo mundo que tem aptidão para ficar solteiro, feliz. Tem gente que tem, que bênção. Eu teve uma época da minha vida, quando me converti, eu falei, eu vou ser missionário, eu vou lá para o Oriente, vou pregar. Eu queria ser solteiro. Eu achei que eu ia ser solteiro, fiz minha cabeça aí, fiz minha cabeça, durou uma semana, entendeu? Aí eu percebi que não dá. Eu preciso. Eu não tenho dom para isso, entendeu? Tem maravilha, eu acho lindo isso. Tem amigo meu que se formou no seminário, não casou, está fazendo coisa extraordinária, vivendo para Deus, fazendo obras longe, fazendo coisas aqui. Às vezes com família não dá. É dom. E Jesus continua. Ele diz, porque há eunucos que de nascença, a pessoa já nasce sem esse desejo tão aflorado. Vive bem, contido. Não tem nem tanta necessidade de um parceiro ou uma parceira. Há outros a quem os homens fizeram tais. Há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para admitir, admita. Esse assunto aqui poderia me aprofundar mais, a questão do eunuco. Não é o ponto aqui. Alguém fazer voto de eunuco aqui, não é nada disso. Está falando de casado e solteiro. O ponto é um dom que a pessoa tem, de estar satisfeito consigo mesmo. Jesus está dizendo, tá? Quem é apto para admitir isso, que o admita. Nem todos são. Então, se você tem a possibilidade de ficar solteiro, beleza. Viva a solteirice, aproveite a solteirice.
Até disse numa outra vez que eu falei sobre isso, olha, hotel single, mais barato, viu? Brinquei duplo. Então tudo é mais fácil, tudo é mais simples. Viva esse momento, aproveite esse momento que é muito bom. Mas se você não tem dom para isso, e você pretende um dia se casar, então muito bem. Então planeje se casar. Planeje ficar solteiro, se for o caso. Não tem problema, tem gente que vive bem com isso, tranquilo, sem pressão dos pais, para com esse estresse. Você não sabe, pode ser que a pessoa vive e morra solteiro. Vai ver a vida inteira infernizado pela igreja. Não, você tem que arranjar alguém. Não, você tem que arranjar alguém. Para. Vai pagar minhas contas se eu arranjar alguém? Bem, deixa eu viver em paz. Tem gente que tem esse dom. Amém. Deixa que vive assim. No tempo de Deus, vai aparecer, se for plano de Deus para essa pessoa. Agora, se realmente ela não se contém, ela precisa de um companheiro ou uma companheira, vamos planejar. E o que a Bíblia diz? Aí você vai ter alternativas. A Bíblia dá alternativas. Tá? Qualquer uma, qualquer hora, e qualquer jeito, porque eu estou desesperado. Vai. Tem gente que parece que pegou a laço e está sofrendo consequências hoje por causa disso. No desespero, eu falei, melhor tivesse ficar solteiro. Não. A palavra de Deus, ela vai nos dar alternativas. E aí sim você pode escolher. A gente tem que parar com esse negócio assim, eu vou ficar orando, porque Deus vai colocar diante de mim um sinal. Eu acho que a luz vai brilhar na frente da moça, do rapaz, varão de Deus e varoa abençoado. Não vai brilhar a luz na frente de você. Não vai acontecer nenhum sinal miraculoso. Não vai. Você tem um leque de alternativas, que nós vamos ver aqui na palavra de Deus, e dentro dessas alternativas, Deus te deu gosto. E não é pecado você escolher. Pôr na balança e escolher a pessoa que é mais adequada para a sua realidade, para os seus planos e para os seus projetos. Eu tinha um professor no seminário, na verdade na pós-graduação lá no Mackenzie, que ele tem uma frase que diz assim, sobre isso, né? Para quem planeja se casar. Na celebração, escolhemos aquilo que mais gostamos. Não é errado. Coração do homem para fazer plano, você escolhe. E agradecemos àquele que nos deu as alternativas e as dádivas. Ele já deu alternativas na Bíblia, vou mostrar aqui para você. Então a grande pergunta é, com que tipo de pessoa você planeja se casar? Você está planejando se casar? Muito bem, coração do homem faz plano. Não é solteiro, é casado? Então vamos ver o que a palavra de Deus nos fala. Vamos para o segundo ponto agora. O segundo ponto lá de Provérbios diz o seguinte, ó. Vontade de Deus, obedecendo. Então como que você descobre a vontade de Deus? Não vai ficar trancado no quarto orando para que um anjo vá lá e bata, olha, fulano, o e-mail é esse, ó, Facebook, link aí, ó. Não vai aparecer ninguém dizendo. Faz o planejamento, vou casar. Então agora vamos ver, quais as alternativas que eu tenho? Vai por eliminação. Mais ou menos assim, entendeu? Não, mas o pessoal pensa que é uma mágica. Não, é coisa mais ou menos assim. Você tem que usar um pouquinho o que Deus deu aqui e vamos avaliar. Obediência. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos. Tem gente que é leso nessa hora, aí que faz besteira, né? Mas o Senhor pesa o espírito. Aí que vem o ponto, gente. O que a Bíblia fala sobre isso? Primeiro ponto que eu não vou deixar de falar. Óbvio que eu nunca vou deixar de falar na Bíblia. A pessoa já decidiu casar com uma pessoa que não... É problema isso aí, porque o pessoal confunde a questão se crer na mesma coisa, se é cristão como a gente. Olha, é muito mais do que isso, gente. É muito mais que isso. Você pode ter pessoas até que estão frequentando a mesma igreja que você. Você tem orientações na palavra de Deus. Tá? É muito clara essa orientação. Se você não seguir essa orientação, vou para o inferno. Não vai para o inferno, mas vai viver o inferno. Eu tenho que dizer para você que vai viver o inferno. A orientação é essa. Primeiro problema que a gente encontra nessa área diz respeito a isso que Paulo fala. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto que sociedade pode haver entre justiça e iniquidade, ou que comunhão pode haver entre luz e trevas. 2 Coríntios 6,14, não tem como fugir desse ponto, né? Muita gente não gosta, mas a minha parte estou fazendo. Uma vez eu estava lá em São Paulo, a Vila Maria Alta, no encontro da mocidade jovem, sei lá, pregando, sei. O tema foi esse, nós começou a discutir, muita gente falando, porque moçada tudo namorando, moço que não pensava a mesma coisa. Uma moça se levantou
falando já, divorciada já, sofreu muito. Fala assim, ó, nunca, quando eu estava namorando, fizeram um estudo sério na palavra de Deus e me mostraram pelo menos o que a Bíblia nos fala sobre isso. Nunca, nunca. Então, esse pecado eu não vou ter outros, esse não. Então eu vou orientar na palavra de Deus. A palavra de Deus é muito clara. Não se coloque em jugo desigual. Sabe o que é o jugo? Jugo é aquele negócio que você coloca no animal. Aqui, ó, né, na nuca assim do animal. Então, por exemplo, naquela época, se você lá a carroça vai carregar lá boi, então tem que ser boi do lado. Se você colocar um jumento e um boi, o que vai acontecer? Vai esfolar. É uma figura, uma figura de linguagem simples, qualquer um entende. Vai ter dificuldades. É um pecado mortal? Não, de forma nenhuma. Eu estou aqui, sou pastor, estou para orar, estou para ajudar. A pessoa, eu vou casar com ele, não tem jeito, vou casar. Se o senhor não fizer, outro vai fazer. Fica tranquilo, eu vou lá, vou orar com você. Mas o meu dever é orientar na palavra. Tem muita, não são poucas, mas muita dificuldade se você casar com uma pessoa da mesma fé. Se não for da mesma fé, eu nem sei falar, porque eu nunca vivi isso. Eu convivo com pessoas que vivem isso. E eu te digo, você não vai para o inferno, mas você vai viver um inferno. Esse ponto. Isso aí eu tenho que falar. Você não vai para o inferno, mas você vai viver aqui. É claro, gente, que tem milhões de coisas que podem ser abordadas aí. De fato, existem pessoas de mais fácil convívio e de pessoas de convívio mais difícil. Às vezes a pessoa é da mesma fé e é de difícil convívio. Vai ser muito difícil. Pessoa de temperamento difícil, inflexível em tudo, duro e tal. E também é possível você casar com uma pessoa que não seja da mesma fé, mas seja fácil de lidar. Então, eu não estou falando de questão prática, estou falando de questão de obediência da palavra. Porque na prática, depende muito, cada um é um. Mas a orientação da Bíblia é essa, a gente não pode negar. Você quer descobrir a vontade de Deus? Então comece com essa alternativa. Pessoas que tenham a mesma visão da vida que eu tenho, gente. Isso é básico. Como é que eu vou me unir com uma pessoa para planejar minha vida se ela tem uma visão da vida diferente? É mais do que regrinha que o pastor colocou, porque a igreja não proíbe. A nossa igreja não vai impedir ninguém de casar. O pastor não vai impedir ninguém de casar. Mas eu vou orientar. Como que eu vou unir com uma pessoa que tem uma visão de vida diferente da minha? Você não sabe o que é criar uma criança. Os dois tendo a mesma visão de vida, como é difícil, porque existem questões familiares, a minha formação, como que eu aprendi, como que a outra pessoa aprendeu. E agora vamos juntos os dois entrar num consenso e ensinar. Imagina esses dois com uma visão de mundo diferente. Uma visão de tudo diferente. É muito mais difícil. Não vai para o inferno, mas vai viver o inferno. Em todas as áreas. Quando vou planejar, casa, o que eu vejo? Casa, primeira coisa que acontece, a pessoa para de vir na igreja. Para que o cônjuge, ele vai querer estar onde? Um domingo à noite. Será que ele vai querer estar aqui na igreja? Se ele não foi tocado por Deus, se ele não sente prazer de estar aqui nas coisas de Deus, mas não jamais vai amar. Jogão, quando você está tendo jogo hoje, lá, mas onde que o cara vai querer estar vindo numa igreja ouvir eu falar? Tem que ser tocado pelo Espírito Santo, é um milagre a pessoa estar aqui, entendeu? Já começa com essa dificuldade. Primeira coisa que eu vejo, a pessoa se afasta da igreja. Segunda coisa, começa a vir pedir oração. Ora por mim. Ora para o meu casamento, pastor. Eu oro, claro, eu já sabia. Está demorando. Então eu tenho que ser sincero nesse aspecto. Não é pecado mortal, não vai para o inferno, mas obedeça a palavra de Deus. Escolha uma pessoa, dentro das alternativas, que tenha a mesma visão do mundo, da vida. Que você vai compartilhar, gente. Olha, só vou dizer uma coisa para você. Isso só não é importante se Deus não for importante para você. Então, me desculpe, se isso não é importante para você, então você é que é a pessoa que eu vou orientar um jovem, uma jovem, tome cuidado com essa pessoa. Que Deus não é importante com ela. Entendeu? Então, uma pessoa que isso não é importante, caso com qualquer um, independente, não, então é porque essa pessoa, Deus não é importante para ela. Então, ouvir ou não a palavra de Deus, tanto faz. Então, eu digo, filho, cuide. Se tem um jovem ou uma jovem que teme a Deus e quer alguém temente a Deus, escolha qualquer um, menos esse. Porque para ele, tanto faz. Entendeu? Então, essa que é a lógica. Se é alguém que teme a Deus, leva a sério, porque a Bíblia é muito forte nesse negócio, tá? Muito forte. Tem pastor que não faz, tá? Eu tenho uma ideia diferente, porque nós não somos Igreja Católica Apostólica Romana. A Igreja Católica Apostólica Romana acredita que o padre é ele que no sacramento do casamento, a Bíblia nem fala de sacramento, casamento não é um sacramento,
A Bíblia nunca falou isso foi inventado pelo homem. Ele faz o casamento. Nós, protestantes bíblicos, o pastor não faz o casamento. Ele simplesmente pede a bênção de Deus para aqueles que já casaram. Tanto que no passado, no início da Reforma, no século XVI, por exemplo, lá na época de Calvino, não tinha aquele culto à noiva que a turma faz. Não, no meio do culto de domingo. Quem casou a semana? Levanta dois ali, dois. Senhor, abençoe esses que casaram, que o Senhor esteja com eles, que as tuas bênçãos sejam sobre esta vida, sobre esta família, e vão em paz para casa. Era assim casamento. Ele fez casamento? Não, pediu a bênção de Deus porque já casou. A orientação vem antes, tá? Então, você vai, pastor, já estou noivo, vou casar. Eu falei, estamos aqui para isso. Eu dou a bênção e vai com Deus. E você vai precisar de muita oração, viu? Porque você escolheu uma pessoa que não vai ser fácil. Ela tem uma visão de mundo diferente. Domingo que vem já começa. O camarada estava no churrasquinho, tomando uma ceva, entendeu? Com os amigos. E a mulher fala assim, vamos para a igreja, ele vai olhar para a cara dela. Ele vai rir assim, ó. Pega mais uma cerveja lá na geladeira para mim, vai. Ai, Jesus. Na hora de levar os filhos, quantas vezes eu ouvi de mulheres falando assim, acordava domingo de manhã, arrumava as crianças, vamos para a igreja. O pai colocava um tênis, bermudão, vou para o clube, quem é comigo? Uma criança de 7 anos. Vê, o pai indo para o clube, a mãe indo para a igreja, ele vai para onde? Solão queimando lá. Vamos para a escola dominical, estudar sobre a Arca de Noé, né? Não vai! Não vai! Gente, os problemas vão ser em tudo. Na hora de fazer um planejamento, vamos comprar o que vai comprar, viajar. Projeto de vida. Se a vida... Gente, não dá. Não dá. Eu não consigo nem imaginar isso. Eu vivendo com uma pessoa que não tem o mesmo projeto de vida que eu, visão de mundo. É incompatível, é loucura. É um desespero, eu acho que é o desespero, está chegando, vai virar titia e agarra o véu. Agora vai. Fazer o quê? A minha orientação é essa. Agora, é claro, Deus faz a obra. Faz, gente. Já vi gente se converter, já vi tudo acontecer. Tem um videozinho, que eu já passei esse vídeo, mas tem que passar. O pessoal da MC4 coloca bem pequenininho. Em que o moço queria namorar a moça da igreja, né? E eu achei muito bem feitinho. Eu quero que você preste atenção nisso. Uma jovem dedicada que servia ao Senhor. Veio um jovem lá do mundo, por ela se apaixonou. Ela disse para ele, trevas não vive com a luz, só namoro com você depois que aceitar Jesus. Tá pensando que é fácil, rapaz? Não é fácil assim não. Ele foi logo pra igreja e a mão já levantou, correu pra falar com ela, depois que a igreja chorou. Ela disse, eu não sei, você aceitou bem rápido, só namoro pra valer depois que eu sei vou batizar. 4 meses na aula de batismo. Aqui é 1 ano. Aprendendo a palavra de Deus. E no primeiro batismo já pediu pra batizar, depois que assim o batizou, ela agora é quem foi e depressa o procurou. Ele disse, agora não, vou buscar a direção, se é da vontade do Senhor. Entendeu? Então, o cara se converteu de verdade. Agora ele é que não quer a mulher, entendeu? Mas, gente, isso é bíblico, isso está aí na palavra de Deus. Não tem que fugir desse ponto. Eu sei que muita gente não gosta, tem muita gente já namorando moço que não é da mesma crença, mas está aí, está trazendo, está vindo na igreja, muita coisa, benção, vamos ver depois. A minha orientação é essa. Já vi muitos se converterem, é possível sim numa conversa, entendeu? A pessoa se mostrar. Agora, eu tenho que mostrar esse negócio que está na palavra de Deus, é bíblico e Deus vai cobrar de mim, tá? De fato, então, primeiro ponto, simples, gente, simples. Você quer saber a vontade de Deus? Faça o planejamento, solteiro ou casado. Quero casar? Veja as alternativas. Pessoas que pensem da mesma forma, que tenham uma visão de vida, entendeu? Que na hora de você planejar a sua vida, formar os seus filhos, gente, é o mínimo, né? Não vai ser uma pessoa 100% igual a você, óbvio que não. Mas naquelas coisas mais fundamentais, entendeu? E você vai, o namoro é para isso, para descobrir essas coisas. O namoro não é só para ficar se esfregando. As moças têm que entender, tem que conhecer o coração do cara, a mente dele, o que ele planeja na vida.
Tem cara que é tão vazio, tem moça que é tão vazia, que, gente, você já percebe, em conversa de 5 minutos, pula fora. Alternativa já anula, entendeu? Vai por eliminação. E é assim mesmo, você tem que ver, eu tenho 3 opções, entendeu? Vai diminuindo, 2, uma, é o que sobrou, é tu mesmo, vamos, entendeu? É por aí. Eu sei que eu estou brincando assim, existem muitas outras coisas, existe sentimento. Claro, então o que você gosta, que você sentiu uma atração, você deseja, você ama aquela pessoa, muito bem. Mas, gente, a pessoa não pode ser tão irracional nessa hora e fazer loucura e depois sofrer as consequências, né? Isso é um ponto importante. Então, descobrindo a vontade de Deus, obedecendo o que a palavra de Deus diz, usando o bom senso, tudo que tem para oferecer. E por último, descobrindo a vontade de Deus como? Confiando, gente. Confiando. Você não tem dom para ser solteiro, vou casar. Deus me deu essa... Então pronto, agora eu vou fazer minha parte. Eu planejei para casar. Não adianta ficar trancado dentro de casa. Não vai bater lá na porta. Tem que participar, tem uma vida social saudável. Vida social saudável. Não vou me trancar em tudo quanto é forró para achar o meu... Não, uma vida social saudável, em lugares decentes, vai encontrar pessoas decentes, óbvio, né? E, no contexto de igreja, ótimo, tem tantos encontros que a gente faz de mocidade. Eu vou pregar, às vezes, em Campinas, com um trabalho regional aqui do Sino de Campinas, tanta gente vai participar, vai lá conhecer os jovens, a gente vai nos encontros aqui da federação, que bênção. Quantos moços e quantas moças estão lá e casamentos surgem. Vários casamentos da igreja surgiram através desses encontros. Encontros sociais. Pode ser no ambiente de trabalho? Pode. Tem muita gente que tem um temor a Deus, a crença em Deus lá no seu trabalho, lá na sua escola, na sua faculdade, onde você estiver. Passou por isso, gente? Você está sendo obediente à palavra de Deus. Eu não vou me unir a uma pessoa no desespero, mesmo que eu estou vendo que a tragédia é anunciada. Não, porque tem casos, gente, que para mim, a pessoa veio, pastor, o que você acha? A tragédia anunciada. Está claro, todo mundo está vendo, entendeu? Tudo é evidente. Né? Pode acontecer um milagre, tudo pode acontecer. Deus é o Deus do impossível, filho. Mas não fique tentando a Deus, né? Casa com traste, porque Deus vai fazer a obra. Vai devagar, não é bem assim. Entendeu? Deus nos deu capacidade e poder de escolher, tá? De obedecer e confiar. Bíblia é clara, ó. No fim, filho, confia no Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Provérbio pode ser aplicado em qualquer área da nossa vida. Deve sim orar. Nessa hora eu creio que deve orar. Percebe? Esse orar e confiar não é algo que elimine ou anule tudo o mais que Deus me dá. Poder para planejar, orientação para obedecer, capacidade do Espírito para obedecer. Está aqui, está claro na palavra. Aí agora eu vou orar, Senhor, dentro dessas alternativas, eu gosto dessas pessoas, essa, fulano. Vou conhecer, namora. Namoro é para isso. Namoro é para a gente conhecer. Ser a pessoa certa. Os seus projetos de vida. Se você não tem nenhum projeto de vida, o problema é você, não é o outro, entendeu? Você tem que ter um projeto. O que você sonha? O que você quer fazer da vida? Você não tem vontade de fazer nada, não sonha com nada. Você quer estudar, quer trabalhar, quer formar alguma coisa, o que você quer da vida? Conhece o camarada, ou a moça, vê lá se bate. Planeja, confie, entrega o teu caminho ao Senhor. Nesse aspecto eu falo confie. Confia nele, mas ele fará. Você está fazendo a sua parte. Você está... realmente planejando, obedecendo e, por fim, confiando. Essas 3 coisas, gente, muito simples, né? Mas na prática eu sei que não é tão simples assim, né? Envolve milhões de outras coisas, mas pelo menos a gente tem um norte aqui para se orientar. E o fechamento simples, descobrir a vontade de Deus nessa área da nossa vida. Gente, planejando, obedecendo e confiando. Essa é a orientação da palavra de Deus. É o primeiro ponto que eu queria compartilhar com vocês. Domingo que vem nós vamos falar sobre o tango vem antes da valsa. Primeiro você precisa encontrar uma pessoa, ou não, quer ficar solteiro, amém. Se você tem esse dom, amém. Planeje. Peça orientação da palavra. Ouça os seus pais. Eu sei, tem mãe que, por ela, você nunca iria casar. Mas você sabe distinguir quando ela está sendo abusada nas opiniões dela, mas quando ela está sendo sensata. É porque a gente é desobediente e desobedece os pais. Ouça os pais. Ouça as pessoas mais velhas. Converse com pessoas mais velhas que conhecem você, que gostam de você de verdade e conhecem o pretendido ou a pretendida. E use isso aqui, ó, gente.
Os jovens, isso aqui, ó, Deus colocou para tem uma função extraordinária, viu? Ouça os mais velhos e mais experientes, que já passaram por dificuldades, já sofreram, entende? E podem falar. E os pais, a Bíblia fala, não provocai a ira aos vossos filhos. Tem pai e mãe que ninguém serve. Mas o príncipe e a princesa para o meu filho ou para a minha filha não existe. E outra coisa, pai e mãe não se mete muito, entendeu? Dá as orientações e deixa ele, porque tem pai e mãe que quando o filho vai, já vai na frente, não, estraga tudo. Pai e mãe que se mete demais nesse negócio. Vai dando a liberdade conforme você já deu orientação e responsabilidade. E deixa ele escolher. Vai orientando de longe, entendeu? O pai e a mãe ficam ali, ó, de longe, está sempre de olho, entendeu? Mas deixa ele pensar que ele está sozinho nessa, entendeu? Pelo menos. Faz de conta que ele está sozinho. É claro que você está por dentro de tudo, você conhece a pessoa, você conhece a família da pessoa, você sabe o que vai ser e o que não vai ser. Mas não sufoca. Porque tem pai que sufoca os filhos nessa área. E é um sufoco. E o que vai acabar acontecendo? Ele vai casar com qualquer pessoa, menos com quem a mãe ou o pai acha que deve ser. Qualquer um menos do que o meu pai e minha mãe acham que deve ser. Pega leve, orienta e deixa ele assumir as coisas, as decisões dele. Tem que jogar nas costas da moçada um pouquinho, para eles sentirem a responsa e as consequências. A vida é deles, na última instância a vida é deles. Nós nem vamos estar aqui depois, né? É a nossa parte humana, né? A dependência de Deus. Vamos fechar os nossos olhos enquanto o pessoal vem à frente. Jovens, 3 coisas para você hoje. Guarda. Planejando, obedecendo e confiando.